Marco, eu acho que a sua questão é muito pertinente, porque a gente não quer afetar os setores econômicos. Ninguém quer ser chato demais, achar que a cidade não merece o lazer, não merece vida artística, não merece essa economia que não polui, né, essa economia que não suja. Mas tudo tem que ter uma certa regra. O meu direito termina onde começa o seu. Então eu acho que os estabelecimentos, eu acho bonito, eu gosto de sentar-me à calçada, né? Sabe, reunir com os amigos, bater um papo. Agora eu não posso ocupar o espaço do passeio público. E eu não sei qual é o estabelecimento que ele vai mostrar aí, mas outro dia um estabelecimento desse fez um show, colocou tapumes para que não se enxergasse do lado de dentro, senão fica do lado de fora curtindo o show como aqueles que estão lá dentro. E eu vi que o pessoal deu uma esticadinha naquela área que ele ocupa na calçada, né? E sobrou só um filetinho da calçada, que tem inclusive o poste. Então eu vou andando, eu chego ali onde tem o poste, não dá para passar. Se é um cadeirante, então nem se fala, não é? Vamos ver o vídeo que o Marco mandou pra cá, Luquinha? Vamos, ele vai narrar, Luiz. E detalhe, não é a calçada, é a rua. Estão colocando esses tablados de madeira na rua também. E esse estabelecimento em específico é lá no Santa Angelina. O Marcos vai falar e mostrar pra gente. Ô Lucas, não quero tirar a comida do prato de ninguém não, mas pode isso aqui, Lucas? Não é o Santa Angelina não, isso aqui é aqui na 22 de agosto, viu, Luquinha? É aqui na 22 de agosto, hein? Não é não? Dá pra ver o nome do estabelecimento ali em cima? Ah, não é o que eu tô pensando não, você tem razão. Tá virando moda em Araraquara esse tipo de situação. Não, mas tem uma explicação, isso aí tá autorizado por lei. Houve uma lei, essa ocupação tem um nome, a lei é da Fabi Virgílio, inclusive. A lei é da Fabi. Em que você pode substituir em determinadas proporções o espaço que seria para carro por uma ocupação para pessoas. Então está dentro da lei. Eu não vejo problema nisso, sinceramente. O Marco tá perguntando, né? Então pode, isso aí está dentro da lei. Você tem aí uma autorização para você ocupar o espaço que chama seria de para carro. É um parklet. Então você ocupa com gente o espaço que seria para carro. Eu acho que isso é viver a cidade. As pessoas poderem ocupar a cidade. É claro que os estabelecimentos colocam mesas, cadeiras, mas está ocupando ali, né, o espaço. É uma nova forma de utilização do espaço. Não concordo. Porque não o Fernando não atrapalha o passeio. Ocupa a calçada. Não né? ocupa a calçada. Passeio, ocupa o espaço que seria para carro. A cidade é para as pessoas e não para os carros, Fernando. Eu vou dizer por que eu não concordo. Por favor. Eu acho bonito. Eu acho que é uma coisa interessante, uma ideia. Agora, e se todo mundo tiver a mesma ideia? Há uma limitação na lei? Existem autorizações para isso. Porque se você começa a ter, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu quero fazer a mesma coisa, outro vai querer a mesma coisa, então a gente vai eliminar cada vez mais as vagas para os veículos. Então vai chegar num momento onde a coisa vai ficar meio difícil. Quem pede esse tipo de instalação faz um requerimento no setor competente. O setor competente vai analisar, não tem nenhum outro espaço nesse quarteirão e tal, porque não precisa só do caso a caso. Claro, tem que ter uma autorização para isso. Não é chegar e implantar, você tem uma autorização. Porque, por exemplo, não é só bar que pode implantar. Eu posso ceder minha vaga de estacionamento e fazer ali um parklet como esse, colocar ali um banquinho com um carregador de celular para que as pessoas que trabalham aqui na Alameda, por exemplo, na hora do almoço se sentem ali, carreguem o seu celular, etc e tal. Enfim, eu acho que é uma outra forma de viver a cidade. Sobre isso aqui eu sou super favorável. Isso é oferecido só para o comércio. Porque é uma questão para se discutir. Eu, por exemplo, eu tenho uma casa na rua, então eu quero também ocupar, não quero mais carro estacionado aqui, eu vou cercar aquele meu ladinho ali e vou fazer ali um banquinho para que eu possa ficar à tarde. Um jardinzinho. Lá, uma extensão da minha residência. Mas é de uso público. Você não pode ser não, só é isso para você. Se mas as pessoas quiserem, você pode fazer essa requisição. Eu quero montar um parklet aqui em frente à minha casa. Você tem razão. Não, olha, é uma questão muito delicada porque nós temos que ocupar o espaço com pessoas e não com carros. Isso. Então, quer dizer... Isso em São Paulo já é praticado. Você usa normalmente esquinas, né? Ao invés de carro, você tem espaço para as pessoas se sentar. Em São Paulo, que quase ninguém volta para casa para almoçar, você tem uma esquininha
cadeirinha para sentar ali, usar o seu celular, você pode pôr um carregador de celular, sabe? Você tem formas de ocupar a cidade, Fernando. Só carro, vaga, estacionamento. Um sujeito para ali, fica o dia inteiro lá, ele tá ocupando a vaga só para ele. Eu quero deixar claro o meu posicionamento aqui. Eu não sou contra esse tipo de situação. Eu sou contra você, de repente, ampliar esse tipo de universo e aí cria uma situação que sai do controle. Olha, esse é lá no bar do Nenê, na Rua Itália, no Santa Angelina. Eu já vi. Bonitinho, hein? No bar do... Ele fez não fez aquela gambiarra, ele fez um trabalho bonitinho. Porque tem gente que põe, sabe, aquela cerquinha de madeira, tudo arrebentada, fio. Não, tem uns lugares bonitinhos. Aqui na 22 de agosto, no bar Tóquio, foi feito também. Tem até uma luminária em cima. E no bar do Português... Não na Napoleão, mas na rua que corta na Avenida Napoleão. Paralela. Isso, na transversal. Transversal. Ali, também tem um recuo desse. É justamente para ocupação, né? Ao invés de você colocar a mesa na calçada... a calçada é proibido. Na calçada você não bota a mesa, você bota a mesa nesse recuo. Você perde 2 vagas de estacionamento, mas ganha espaço para a vivência da cidade. Essa daí, eu não sei. Aqui na 22 de agosto parece que até tem. Essa eu não estou verificando. Mas, por exemplo, eu acho que isso, se não tiver uma iluminação adequada e uma faixa reflexiva, pode, durante a noite, representar um perigo, por exemplo, para as pessoas que transitam pela rua. Não, que você não está transitando ali é faixa de estacionamento, Fernando. Tudo bem, mas à noite você muitas vezes, aquilo é tudo escuro ali, você não observa. Mas se um carro tiver parado ali... Mas um carro chama muito mais atenção do que simplesmente... Fernando, você está procurando novo, hein? Não estou, não. O que é a população vendo essa imagem aí? Vai até o nosso YouTube e a população... porque é uma lei feita pela vereadora Fabi Virgílio. Eu acho uma lei muito interessante, né? Mas ao mesmo tempo é uma questão que se eu quiser colocar isso na frente da minha casa eu posso. Ou não, ou só estabelecimento comercial. Vamos chamar a Fabi para explicar, Luquinha? Faz um contato com ela, brevemente ela explica qual é o parâmetro realmente para esse tipo de espaço. Eu vou deixar o caminho da minha casa livre e eu, como não tenho minha garagem, eu entro com o meu carro na minha garagem e aquele espacinho ali eu ocupo fazer um jardinzinho bonitinho, né? Quem sabe eu arranco até o calçamento e tal e faço alguma coisa com grama. Você vai ser uma exceção, Madara, que as pessoas não querem ponto de ônibus na porta de casa porque você não vai controlar quem tá lá. Não, mas virão as pessoas que você... eu quero que a Gabi vai tomar um café na hora do almoço e tal, mas também pode vir os indesejáveis. Vem o sujeito, deixa copo, deixa sujeira ali, bituca de cigarro ali, isso aí, dá uma mijadinha no seu vaso. É isso aí. Vai acontecer também. Nós vamos então pedir a sua manifestação, 3311-3011, as pessoas estão sendo chatas ou não, a cidade tem que crescer dessa forma e vamos tentar contato com a Fabi para ela explicar quais são as regras. Eu sinceramente faria a cidade inteirinha assim, sabe? Reduzir carros, porque já pensou um quarteirão inteirinho com uma faixa dessa, de coisa lazer? Linda. Coisa linda. Vias comerciais tinham que valorizar isso, Madalena. Os bares, cafés, restaurantes, espaços para as pessoas usufruírem. Você vai em Brotas, por exemplo, né, que é turística, boa parte dos restaurantes tem as suas mesas nesses espaços, né? Toda a parte frontal dos estabelecimentos tem mesas, não na calçada, a calçada tá livre, mas jogam as mesas... Ali é o bar do Nenê. Bonito, é o bar do Nenê, bonito, belo espaço. Ele fez tudo direitinho, fez negócio... Não é aqueles caras que colocam aquelas madeiras, tudo arrebentado. Não é gambiarra, não. Aquelas gambiarra, então tá bem feitinho. Tem um deckzinho legal ali. Deckzinho, é isso aí. Floreiras... Iluminação adequada. Parabéns pelo capricho aí, o Nenê. Vamos ouvir a nossa manifestação da opinião pública, 3311-3011. Fabi Virgílio veio com uma ideia e a ideia foi implantada já nesse espaço em frente a alguns estabelecimentos comerciais e ficou uma dúvida se eu, um morador, por exemplo, de uma rua da cidade, se eu quiser, por exemplo, reivindicar esse espaço onde estaciona um carro, e eu quiser fazer ali um jardinzinho e tal, deixando a calçada livre, eu posso ou não? Então, a Fabi vai explicar direitinho. Já temos até pessoas que participaram em fazendo uma enquete, é isso mesmo, é? É isso aí, nós perguntamos o que a população acha dessa ideia, né? Que nós mostramos pela imagem, né? Temos até a imagem da pessoa sem o som por enquanto, Major, porque uma pessoa até questionou, olha, pode isso, não pode? Aí quando eu vi que era um parklet, eu falei, claro que pode, né? Eu sou defensor dessa ideia, eu acho que a cidade ganha vida quando você tem esses espaços, você libera o passeio da calçada e você ocupa a vaga que é para carro. Nós precisamos de cidades pensadas, claro que para o carro, mas principalmente para as pessoas. Então essa imagem que a gente vê é do bar do Nenê,
Eu já vi lá no Bar do Português, já vi aqui no Tóquio na 22 de agosto. E a pergunta é essa do Madá, Fabi. Quais são os critérios para a instalação desses espaços? É só para estabelecimentos do ramo gastronômico? Pessoas podem pedir? Enfim, né? Gostaria que você explicasse, porque me parece que você participou de toda essa articulação. Fabi Virgílio, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Mesão. Como que vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem. Eu amo essa lei, né? Eu acho que o Parklet, ele é exatamente isso. No entanto, que ele chama Parklet Vaga Viva. E a ideia é ele criar uma extensão da calçada para convívio e pertença, para que as pessoas possam estar ali convivendo, interagindo entre si e criar esses ambientes mesmo que ressignificam o lugar do estacionamento de carro. A gente vem falando de como a gente pode ocupar a cidade com gente, porque como diz a Janis Jacobs, cidade com gente é cidade com olhos, né? Então a gente precisa dessa sensação de estar o tempo todo com pessoas, porque pessoas na rua provê um outro tipo de olhar mais humanístico, mais sensível e também muito mais urbano para as cidades. E sim, pessoa física pode também, se ele quiser ser um mantenedor de um parklet, ele pode, só que a gente tem todo um rito estabelecido, né? Não pode colocar sem a autorização da Secretaria de Trânsito, não pode colocar sem a autorização da Secretaria do Meio Ambiente, então passa por todas as secretarias até obter a autorização de instalação. Ele não é para sempre, então assim, eu não quero mais manter o parklet, vai lá e retira. Então ele é removível, ele não pode ser fixo. E ele não pode ser também em lugares com velocidade maior que 50 quilômetros, ele tem que ter elementos reflexivos nele, espaço, no máximo 2 vagas de carro, ele não pode estar em lugares onde passa ônibus, então ele tem uma série de quesitos que ele tem que ser cumprido, né? E demorou muito para a gente poder ter o Vaga Viva funcionando na cidade, porque toda iniciativa nova, ela gera um estranhamento, e também gerou um estranhamento na gestão passada, ao ponto de a gente demorou muito para conseguir consolidar um decreto, para que tivesse uma regulamentação maior, superior à da lei criada. Ela é um projeto de lei complementar, então ela teve que fazer audiências públicas, tivemos que chamar uma mobilização grande sobre isso. Então, assim, é um grande ganho para a cidade, porque a gente ressignifica o lugar de carro e coloca gente. E isso é maravilhoso. E pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Olha, eu acho o projeto maravilhoso, Fabi. Eu assinaria embaixo de tudo que você disse, né? Porque é ocupação dentro de regras, né? E olha, veja a limitação. São até 2 vagas de carros. Em locais de até 50 km por hora, né, em espaços analisados pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Trânsito. Você tem informações de quantos espaços como esse nós já temos instalados na cidade, Fabi? Porque nós contamos aqui 3, né, a partir das nossas impressões e do que chega da audiência. No Santa Angelina, no Bar do Nenê, no Bar do Português, aqui na Vila, na 22, no Bar Tóquio. Você tem informações se há outros espaços dessa natureza já instalados, Fabi? Eu estava sabendo de 2, só certo. Do Bar do Português e do Bar do Tóquio, que fizeram a opção de fazerem, né? E pelo que eu sei, fizeram todo o trâmite certinho na prefeitura. Do Bar do Nenê, eu não fiquei sabendo ainda. É novidade para mim. Então, já ampliou. Já tem um no Santa Angelina também. Adoro. Usando esse recurso. Um ouvinte pergunta aqui, Fabi, se a calçada continua ocupada. Eu acho que ele está se referindo, né, Luquinha? Se a pessoa faz o parklet, ela pode continuar colocando mesa sobre a calçada, né? Você sabe se uma coisa anula a outra ou o estabelecimento pode colocar naquele limite? Não ainda? Anula, desde que continue o passeio público reservando 1,5 metro para passeio das pessoas. Então, se a calçada dele for extensa, ele tem que deixar uma linha ali de passeio das pessoas para livre fruição das pessoas que estão transitando no calçamento. E a extensão do parklet ali em vagas, né, de estacionamento. Exato, né? Sempre em vaga de estacionamento, porque a ideia é seguindo a normativa do trânsito, né? Então eu não posso instalar um parklet
onde não tem vaga de estacionamento. E o estabelecimento pode colocar mesas para uso dos também clientes? Não pode. Ele pode colocar mesas para uso dos clientes, por exemplo? Pode colocar uso para mesas de cliente. Ele pode ter mobiliários permanentes, como alguns, por exemplo, em Brotas, eles fazem com mobiliários permanentes. Isso. Então ficam lá com banquinhos fixos que não saem, não é retirado. Tem alguns em São Paulo que inclusive tem carregador USB, tem umas coisas muito além, assim, né? Que é o sonho que a gente tem aqui também. Muito bom. Não sei se Fernando, Ernesto, alguém tem alguma questão. Eu fiz uma crítica aqui, viu, Fabi, com relação à colocação. Não é que eu seja contra a instalação dos parklets. Eu acho que eles dão uma modernidade à cidade, sem dúvida nenhuma. Mas eu também devo admitir que eu, fazendo uma rápida busca aqui pela internet, eu já vi locais, não são uma unanimidade, viu, Luiz? Ou seja, muitas cidades vetaram esse tipo de situação, então não é uma unanimidade. Bobagem, agora, você pode aperfeiçoar as leis, sim, o rigor. A única coisa que eu queria te perguntar, Fabi, é o seguinte: todo mundo, teoricamente, teria à disposição, a partir do momento que se verifica a viabilidade técnica desse tipo de instalação aqui na cidade. Por exemplo, a minha dúvida é, se eu tenho um estabelecimento numa área azul, por exemplo, eu teria vetada a minha condição de instalação? Não teria vetado. Então é uma vaga a menos de veículo no sistema área azul. No entanto, que a gente sempre enche o saco do Cardoso. A gente fala, põe na frente da Caçuco, e ele sempre fala para ele não pôr. Mas a gente, isso não veta. Tá joia, tá aí. Eu acho que é uma experiência enriquecedora, né, de ocupação de espaços. Pois não, Ernesto, quer fazer alguma colocação? Eu ia perguntar, Fabi, quando se pede esse tipo de coisa, geralmente o trâmite é de quanto tempo? E uma outra dúvida que eu tinha, que aparentemente você já tirou, porque aqui o pessoal falou, não, então eu vou quebrar o piso e tal e transformar aquilo permanente. Tem que ser removível, né? Ele é sobre o pavimento. Não pode ser permanente. Tem que ter a oportunidade de poder retirar a hora que eu quiser, é isso? Exatamente, a hora que for necessário. Por exemplo, teve alguma mudança na rua e de trânsito, assim, tipo, vai ter uma obra ali e não tem como ficar o parque, tem que tirar, porque o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Então, ele tem que fazer uma obrigação de retirar, quando tem alguma coisa que foge do normal, entendeu? Essa era a minha outra pergunta. O poder público pode simplesmente revogar essa autorização de uma hora para outra? Como que funciona? Não, também não, né? Porque senão aí a gente não cria as leis que dão a permissão. Porque foi feito um investimento para fazer aquilo, né? Exatamente, porque não envolve R$1 do poder público. Quem faz todo o investimento é o mantenedor. A única coisa que a prefeitura faz, passando pelo crivo das secretarias correlatas, é dar a autorização para que eles possam desenvolver aquele projeto. Eu acompanhei de perto o projeto do Bar do Português e eles demoraram cerca de 1 ano para tramitar tudo certinho nas secretarias. Inclusive, eles tinham uma pretensão de fazer um que era fechadinho em cima, não pôde, teve que mudar o projeto originário, porque senão ia ter danos nas árvores. Então, adaptou-se o projeto, retirou a estratégia tipo uma gaiola mesmo em cima, né, que a ideia era colocar todas as luzinhas assim fixas, e por fazer com que as árvores tivessem danos, eles tiveram que mudar o projeto originário. E aí só teve a autorização após a mudança do projeto, porque inaugura-se o processo de viabilidade do Vaga Viva a partir de um projeto. Então você tem que fazer um projeto arquitetônico com medidas, submeter eles às secretarias, tem todo um trâmite que é bem burocrático. O do Bar do Português demorou 1 ano, acho que 1 ano e 3 meses, para eles passarem pelo crivo de todas as secretarias e terem a autorização. E é uma estrutura aparentemente simples, né, mas que segue todo esse protocolo, né? Veja que está integrado às árvores, tem as faixas refletivas, tem o mobiliário fixo ali, enfim, cumpre. E a opinião pública, como é que reage? Né? Vamos pedir aqui, 3311-3011, agradeço a Fabi Virgílio, Lucas, pelos esclarecimentos. Então, Madá, sim, pessoa física pode requisitar e vai passar pelo crivo. O Weber Fonseca me manda aqui uma mensagem rápida, Madana, dizendo o seguinte, olha, em São Paulo, na rua da minha casa, tem 4 parklets. Inclusive, o restaurante mantém uma biblioteca de livre acesso. Outra loja de armarinhos, as senhoras sentam e fazem crochês.
Outro tem um pimbolim para o pessoal brincar. E um hortifruti colocou mesa de piquenique e horta suspensa para as pessoas se servirem de temperos. Tá vendo? Com um pouco de união, um pouco de criatividade, você vai criando novas formas de disponibilizar o espaço público para as pessoas. A gente conversou com a Fabi, esclareceu aí sobre os parklets que começam a ser instalados em Araraquara. Vamos ouvir algumas manifestações da audiência rapidamente, Lucas. Parece que tem muitas dúvidas, né? As pessoas têm mais dúvidas, né? Porque, claro, é uma lei, muitas pessoas estão tomando conhecimento agora. Quem não viu a imagem talvez se assuste, mas como assim alguém poder ocupar o espaço, né, da rua para a extensão, né, do seu estabelecimento? Então, talvez seja mais do que opinião, um espaço pedagógico de tentar entender o que as pessoas pensam e tem dúvidas a respeito desse assunto. Vamos ouvir algumas manifestações, Luquinha? Bom dia, Luquinha. Bom dia a toda a bancada do Jornal da IP. Estou vendo aqui a reportagem sobre os parques, né? Esses espaços aí nas ruas, né? É uma dúvida, porque eu fiquei imaginando, se você tiver muitos desses no mesmo quarteirão, você acaba com as vagas de estacionamento. Então a pergunta é, quantos desses espaços podem ter um único quarteirão? Tem alguma regulamentação para isso? Olha, pelo que a Fabi se manifestou, não há um limite. Olha, só pode um por quarteirão, só podem 2. Né? Mas como tudo passa a critério pelo crivo da Secretaria, inclusive de Trânsito, né, e Meio Ambiente, a questão do escoamento d'água, eu acho que haverá limitações. Se mais alguém pedir um num quarteirão onde já existe, isso vai ser levado em consideração. Né? Eu penso que justamente o critério das secretarias leva em consideração isso. Né? Quem pedir primeiro leva? É uma situação muito delicada, porque é isso que eu digo a você. O espaço na frente da minha casa não é meu, sabe? Então é uma situação delicada porque é seu. Você pode estacionar o carro ali. Eu não posso estacionar na sua garagem, na sua guia rebaixada. Isso. Mas... E nem você é dono da vaga na frente da tua casa. Mas eu estou dizendo a você, mas ali fica um vazio para você colocar o carro a hora que você Sim, passa. Sim, Madalena, mas quem fizer esse pedido faz com uma proposta. A pessoa não vai fazer isso só para evitar que um carro se instale ali. Eu quero fazer uma biblioteca pública. Eu não sou contra, não. Eu acho que nós devemos começar a ocupar o espaço do carro. Sabe? Carro tem que ser colocado em estacionamento e alguma coisa. Porque nós temos que... Agora, para estimular o carro, tem que ter um bom transporte, tem que ter tudo isso, né? Isso que eu digo a você. É duro, é difícil porque você está num país chamado Brasil, sabe? Onde nós não temos uma estrutura de transporte como temos na Europa. Você entende ou não? Então, é isso que, infelizmente, nós pecamos. Nós precisamos ter um transporte que ninguém pode reclamar. Falar, se você quiser usar de carro, você vai ter que parar onde tem lugar. Agora, se você quiser, tem um transporte que te deixa pertinho de onde você vai. Você vai na Inglaterra, é uma delícia. Sabe? Você vai na França, é uma delícia. Os metrôs se deixam quase que na porta de onde você vai. Aqui não. Isso mesmo São Paulo, viu? Mesmo São Paulo, os metrôs, eles cortam a cidade inteira e te levam para um monte de lugar. O transporte coletivo também. Então, você precisa ter o quê? Bolsões de estacionamento e acesso ao metrô. Não pode ser o bolsão do Pablo Marçal, que era, né, antes da Marginal, você deixa o seu carro, aí você pegava um teleférico, né? Enfim. Mas houve um prefeito de Bogotá, Madalena, revolucionário do ponto de vista urbanístico, que considerava o seguinte: o carro é a tua propriedade privada. Por que o poder público tem que ser responsável por onde você vai deixar o teu carro? Por que eu tenho que estar preocupado em deixar estacionamento, como as pessoas estão dizendo? Quantas vagas de estacionamento eu não perco por isso? O carro é tua propriedade privada. É claro que ele tem que pensar ações de mobilidade, mas não pode ser só a prioridade para o carro. E olha, eu acho que o ouvinte pode ficar tranquilo, porque a adesão não vai ser dessa proporção a ponto de inviabilizar o estacionamento em quarteirões inteiros, não. A adesão muitas vezes é muito modesta, inclusive tem 3 até agora numa cidade de 240 mil habitantes. Vamos ouvir mais uma manifestação, Luquinha. Ô Luquinha, bom dia, é Júlio Negrini. Eu passei pela primeira vez, vi lá no Bar do Tóquio, tá? Não sabia dessa regra, achei muito estranho. É uma avenida lá de muito movimento. E não sei se estavam respeitando realmente o espaço do pedestre, tá? Então, por isso eu acredito que se fizer esta lei, teriam que monitorar melhor, tá ok? Obrigado, valeu. E mais uma só para a gente encerrar o assunto. Olha, quero deixar
aqui a minha indignação com esse apoio desse bar fechando a via pública. Há meses atrás, aqui em frente ao Parque Infantil, o rapaz bloqueou a via inteira. Para você atravessar do lado do São Geraldo, você tinha que dar uma volta imensa. Então, o brasileiro é assim. E o araraquarense, acho que é pior ainda. Você abriu a perna para esse tipo de coisa, vai fechar tudo. Aí você vai ter que dar uma volta imensa para você ter acesso ao lugar que você precisa ir. Eu não concordo, eu sou plenamente contra esse tipo de atitude. Não achei bonito, não achei lindo, porque a via é pública. O nome já diz via pública. Então, mas o estabelecimento tem obrigação, a faixa amarela lá no meio, deixar essa segunda parte aqui, ó, mais próxima à calçada, a rua, completamente livre. O estabelecimento não pode ocupar a totalidade da calçada, né? Ele estará irregular. Estará irregular, né? Ele não pode ocupar da parede até o parklet, ele tem que ocupar até aquela faixa amarela e o parklet, que não está atrapalhando o passeio público, né? Não pode tapar ali entre uma coisa e outra, Ernesto. Não, uma pergunta que eu tinha para você, porque você é bem informado, talvez você saiba. Paga-se uma taxa para isso? Você sabe dizer? Não se paga. Não? Você apresenta um projeto e faz a solicitação, né? Não se paga uma taxa. Não se paga por porque o espaço continua sendo público. Você só dá uma ocupação que não seja carro. Diferente. Porque, mas aí são os clientes do bar que estão usando. Mas se eu chego com o meu carro lá e paro, também não estou usando aquela vaga. A vaga continua sendo pública. Se eu quiser chegar lá agora, sentar-me ali, Fernando, em uma cadeira de praia, eu posso. É um espaço público. Só tem um deckzinho que o cara fez, mas o espaço é público, olha lá. Tem até a placa, espaço público. Ele não pode proibir ninguém de sentar ali. Não pode proibir de sentar. Se ele colocar mesas no restaurante, eu posso me sentar. O espaço é público, ele só está... É óbvio que a gente tem que raciocinar. Quem que vai ficar sentado ali né, com o bar em movimento? Não faz muito sentido, mas se eu quiser jogar truco ali, eu posso. Eu sento ali, põe uma mesinha e vou jogar truco. Enfim. Jornal da EBS.